O Batman de 1950 sofreu uma transformação radical. O vigilante sombrio dos becos de Gotham, nascido do trauma, da tragédia e da vingança, de repente ganhou cores, sorrisos e até amigos alienígenas. Era o início de uma nova fase. Uma era onde o absurdo era a regra e o camp virava o novo cool. Fala galera, Gera na área para o segundo vídeo da minissérie Das Sombras à Lenda. Mas antes disso, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou ler todos, vou responder todos, beleza? Assistiram o primeiro vídeo da minissérie? Não! Se não, vou deixar aqui para vocês nesse card, para vocês não perderem nada da origem e a Era de Ouro. Bom, hoje a gente vai falar da Era de Prata, galera, e o camp, né? Uma era que foi marcada por excentricidade, né? A ficção científica, né? Enfim, uma era de muitos absurdos. Estão preparados? Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou ler e vou responder todos eles. Bora lá! E aí, galera do Nerd, prontos para mais uma dose de cultura pop? Então se liga que o show vai começar! Para entender como o Batman ficou, como eu posso dizer, tão diferente, a gente precisa voltar lá em 1954 para a gente entender toda essa transformação. Foi o ano em que o psiquiatra Frederick Wertham lançou o livro Seduction of the Innocent, um verdadeiro terremoto na cultura pop. No livro, Wertham acusava os quadrinhos de corromper a juventude. Segundo ele, os gibis eram responsáveis pela delinquência juvenil dos Estados Unidos. E sim, o Batman foi um dos principais alvos. Essa questão do Comics Code, né, que foi criado a partir do livro Sedução do Inocente, né, escrito pelo psiquiatra Frederick Wertham, eu acho que hoje em dia a gente pode olhar de várias maneiras, né? Porque no Brasil tem o ECA, por exemplo, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que determina também algumas coisas, tal, o que é próprio, o que é impróprio, o que pode, o que não pode. E a criança está numa idade que é complicada mesmo de lidar, tem classificação etária, né? Você tem que pensar um pouco nisso. A criança não tem experiência e tal. Só que eu acho que o Sedução do Inocente eu não li porque não foi publicado no Brasil, apesar de ter acontecido algumas campanhas de financiamento. Eu não sei se tem esse livro à venda, nunca vi. Só tem artigos que citam o livro, todo mundo fala dele, mas eu nunca li. Eu gostaria até de ler. Eu acho que o problema foi o exagero, né? Eu vou dar um exemplo do Cacete Planeta. Cacete Planeta, né, um programa de comédia que teve aqui no Brasil, na TV aberta, hoje em dia ele seria considerado um absurdo. Eu até achava na época, eu era criança, assistia e falava, nossa, tinha nu, né, mulher com peito de fora, era exagerado demais. Depois, né, isso aí nos anos 90, depois, 20 anos depois, perguntaram para um dos caras lá o que ele achava. Ele falou, olha, a gente viveu uma época que tinha muita censura lá nos anos 70, né, ditadura, aquela coisa toda, né, governo militar. Aí quando acabou a censura, a gente não tinha limite, né? Então, quando você não tem limite, às vezes pode aparecer algum sistema aí, alguma coisa, alguma lei, sei lá, que vai colocar um limite. Eu acho que essa história do Frederick é exagerada, é meio absurda, virou até uma coisa folclórica, mas de certa maneira ele colocou um limite nas coisas, que também era de vez ou outra era quebrada. Vou dar um exemplo do Conan. Tinha um gibi do Conan nos anos 70, né, pós esse bafafá aí do Comics Code. Tinha um gibi do Conan que era colorido, que era o Conan o Bárbaro, e tinha um gibi, o Espada Selvagem, que era preto e branco. Então tinha história que o cara falava assim, não, isso aqui é pro Espada Selvagem, isso aqui eu quero que tenha sangue, tenha cabeças cortadas, braços amputados, gente morta, né, gente com as vísceras de fora. Então, preto e branco, daí ninguém vai falar nada. Colorido já não aconteceria isso. Teria uma cena de batalha, uma luta, tal, mas não seria tão violento, porque colorido é para criança, preto e branco é para adulto, tal, não sei o quê.
E a classificação etária, de certa maneira, eu acho ela até interessante, porque eu sou professor, trabalho com crianças, trabalho com adultos, já dei aula pra todo mundo. E você tem que tomar um certo cuidado mesmo. Outro exemplo é o Thundercats, que tinha um grupo de psicólogos que assistiam o episódio para ver se não ia, né, assustar as crianças. George Lucas pediu para um psicólogo também, ou um grupo de psicólogos, analisarem aquela questão do Luke ser filho do Darth Vader. Aí os psicólogos até responderam assim, não, essa questão é a seguinte, alguns vão acreditar, outros vão duvidar, e para alguns não vai fazer diferença, né? A criança, isso aí para a criança não vai fazer tanta... não vai assustar, né? Não vai fazer assim tem um impacto, mas não é um impacto negativo, vai acontecer um monte de coisa, mas a criança vai aguentar bem essa situação. Mas a gente tem que ter essa preocupação, né? Só que na época lá do Comics Code, um psiquiatra, né? Um cara de renome, escreve um livro, né? Faz um estudo, né? Tudo bem que todo estudo pode ser manipulado, tal, a opinião do cara também é meio exagerada, pode assustar um pouco as pessoas, mas eu acho até ok, né? E aí o não vai te provocar a criatividade. Se você recebe ou não, isso não pode fazer porque tem uma lei ali que proíbe. Ah, então tá bom, então eu quero... Então o cara começa a ir para outros caminhos, assim, entendeu? Eu acho interessante, né? Que foi o que aconteceu, né? Usando o Conan como exemplo, né? E tudo mais. Mas eu tenho muita curiosidade nesse livro. Eu queria, se eu conseguisse uma edição aí, eu tenho muita curiosidade de ler, porque deve ser um negócio absurdo, né? Mas pra época, pra hoje, soa absurdo, mas de certa maneira, né? O cara tem as razões dele e algumas eu até acho que são válidas, assim, né? Principalmente essa questão da classificação etária. O pânico moral, pessoal, foi tão forte que na época os editores criaram a Comics Code Authority, uma espécie de censura oficial, né? Nada de violência extrema, nada de conteúdo sexual, nada de conteúdo que pudesse causar algum tipo de perturbação, tá certo? Então o Batman sombrio, violento, teve que se reinventar. E é lógico que essa reinvenção aconteceu da forma mais inusitada possível. E essa reinvenção, pessoal, culminaria na Era de Prata. Uma era, como já dissemos, cheia de absurdos. E o Batman mergulhou de cabeça numa estética completamente nova, com roteiros de Bill Finger, Sheldon Moldoff, Gardner Fox e Léo Dorfman. Cara, e o mais engraçado disso tudo é que esse conceito de multiverso, ele não nasceu no cinema. Ele realmente nasceu lá nos quadrinhos, lá nos anos 60. E aí você pega ninguém menos, ninguém mais do que o Gardner Fox, que acabou criando oficialmente esse conceito no multiverso da DC. E lá por volta de 1961, numa história clássica do Flash, ele apresentou esse conceito de que existia várias terras paralelas, a Terra 1, a Terra 2, e lá se vai versões diferentes do mesmo herói vivendo em realidades diferentes. E aí o que acontece? Isso mudou tudo, porque aí o que ele trouxe para nós? Ele abriu a porta para diferentes histórias mais ousadas, mais malucas, possibilidades infinitas, e foi algo completamente fora da curva, inclusive para o próprio Batman, que é o queridinho aqui. Se eu não me engano, teve uma fase em que o Batman até enfrentou alienígenas, viajou no tempo, trocou de corpo, vivia aventuras super surreais, o que para muita gente parece meio estranho, né? Mas na época não passava de pura experimentação criativa, né? E eu acho que os roteiristas, eles estavam tentando testar limites, explorando ideias e tentando expandir de uma maneira geral o universo dos personagens. Então aquela fase que você vai assim achar que é meio esquisitona do Batman, isso não foi um erro, isso foi puro laboratório criativo. E eu acho que sem essa fase experimental,
talvez nem existisse o multiverso como a gente conhece hoje nos filmes e nas séries. Mas essa criatividade teve um preço. O tom sombrio foi substituído por humor, exagero e cores. Meus amigos, muitas cores. Histórias como Quando Batman se tornou um gorila ou Batman Múmia são exemplos perfeitos desse novo espírito. Era o Batman mais improvável do mundo. Um dia ele lutava contra alienígenas, no outro virava um inseto gigante. Era quase impossível saber o que viria na próxima. Isso sempre foi um permissivo para quem conhece Batman, que sempre testa muito a sua audiência. Se tem aí uma HQ que testa a sua audiência, são as HQs do Batman. Apesar daquele retrato urbano, né, de o Batman enfrentar vilões mentalmente contestáveis dentro de um CEP, né, de Gotham City, teve um tempo de maturação que permitiu essa viagem do Batman, né? Dele sair dessa caixinha de Gotham City até que ele se encontrasse. Muito motivado, com certeza, pelas aparições cinematográficas, talvez, ou pela possibilidade delas, né? Que vem lá de décadas e décadas atrás já, não apenas, e que foi consolidado com os filmes do Nolan e as animações maravilhosas. Talvez até mais as animações do que, né, as versões em live action. E junto com esse espírito leve nasceram novos personagens. Todos eles mantendo esse clima de bizarrice encantadora, se é que vocês me entendem. O Batcão Ace, o Batmirim, uma espécie de mago travesso vindo de outra dimensão, e as Batwoman e Batgirl originais, Kate e Bat-Kane. Essas adições tentaram também combater as acusações de Venkman, mostrando que o Batman podia ter um interesse romântico e uma família ampliada. Mas nada representou tão bem essa fase quanto a série de TV do Batman de 1966, estrelada por nada mais nada menos do que Adam West e Burt Ward. Com sua estética psicodélica, suas onomatopeias gigantes e seu humor escrachado, a série virou um fenômeno cultural instantâneo. No tempo da série, os quadrinhos já estavam mudando de foco, né? Houve toda aquela questão da censura nos quadrinhos para tentar trazer o Batman para um contexto mais leve, menos atemorizante, digamos assim, porque no começo as histórias eram bastante sombrias, assim, as primeiras. Então a série ela veio meio que nessa onda. Até porque tem a presença do Robin também. Então pegaram bem leve com as histórias, né? Trouxeram uma veia cômica muito evidente, né? Até a escolha do elenco levou muito para isso, né? E a forma como o Batman e o Robin são tratados, os próprios vilões também são tratados pelo roteiro da série, também evidencia muito essa pegada cômica da série. Então, esse exagero que a série traz, né, no caso aqui resumido pelo termo camp, esse exagero, esse uso de cores bem saturadas, bem exageradas, cores bem vivas, e até as onomatopeias também típicas dos quadrinhos para dar um foco na cena de ação. Então isso vem muito nessa ideia de trazer essa veia mais divertida e mais cômica para a série. E pro público da época isso acabou pegando, né? Muita gente acabou gostando dessa veia mais cômica, desse humor até bem escrachado. Tem vários episódios em que eles é praticamente um sarro que eles tiram, né, do universo do Batman, dos personagens e tudo mais. Então isso pegou o público, de fato. Isso acabou atraindo a atenção do público e a série acabou tendo uma boa audiência para aquele tempo.
E o termo camp aqui é essencial. Ele descreve uma estética exagerada, divertida, que abraça o artificial e o absurdo com orgulho. É o oposto da seriedade. O Batman dos anos 60 é o camp em sua forma mais pura. As pessoas simplesmente adoravam os Poes e os Bums nas telas das suas TVs. O Batmóvel com traços futuristas e aquele Batman que ria, dançava e diziam frases como: Robin, cuidado! Nunca subestime o poder de um vilão com um guarda-chuva. Quanto a essa conversa entre as mídias, sinceramente, eu acho que é inevitável. Eu nem sei o que analisar disso, sabe? Porque o quadrinho tá dando certo. Você fala, pô, vamos fazer um seriado pra TV. Mas como é que vai funcionar esse seriado? Vai ser mais pra comédia, mais pro drama, realista, lúdico, sei lá. Como é que vai fazer? Ah, vamos usar essa fórmula aqui do quadrinho que funciona. Tá, mas na televisão é outra coisa, né? Então, essa conversa eu acho que ela é inevitável. Não tem como você pensar que uma mídia não vai alimentar a outra, né? Não vai criar essa retroalimentação, né? E a pessoa conhece alguma coisa do quadrinho, se ele vier antes da mídia, eu acho que lógico que veio, né? O quadrinho do Batman é anterior ao seriado do Batman, então o seriado vai ter que beber nessa fonte. Aí o seriado assume uma postura diferente, vai para um outro caminho e funciona bem e faz sucesso. A galera dos quadrinhos ali, que está escrevendo roteiro, desenhando, falou, caramba, que ela funciona, hein? Vamos tentar isso nos quadrinhos. Como é que a gente vai adaptar essa situação aqui para os quadrinhos, né? Repetir uma fala, uma cena, fazer uma comédia, sei lá, uma piada, mas é inevitável, vai acontecer, sabe? Assim, vamos pensar em comida para dar um exemplo interessante, né? Sei lá, sorvete napolitano. Agora eu vou fazer um bolo napolitano. O bolo tem nada a ver com sorvete, né? Mas o sorvete napolitano tem 3 sabores. Será que eu consigo fazer um bolo 3 camadas com 3 sabores, né? Eu vou fazer 3 bolos, vou colocar um em cima do outro, vou cortar, vou chamar de bolo napolitano. O cara vai olhar, vai reconhecer, né? Porque ele já conhece o sorvete napolitano, ele vai olhar para aquele bolo e vai reconhecer que aquilo ali é uma adaptação do napolitano, né? Do sorvete. Fala, vou comer. Nossa, pior que parece, né? Então eu acho interessante isso, né? E lógico, os caras vão ganhar uma grana. Tá tudo sendo vendido, tá tudo sendo, né, consumido ali pelo público. É inevitável. Para mim, a conversa entre as mídias ela é inevitável e vai gerar também, né, pode ser que gere novos produtos, pode ser que decisões criativas, né, apareçam e novas ideias, né, criatividade acima de tudo, né, eu acho importante essa alimentação, essa realimentação, retroalimentação, essa conversa, né, entre as mídias. E pessoal, o sucesso da série de 1996 foi tão grande, mas tão grande, que o Batman ganhou um filme nesse mesmo ano, também protagonizado por Adam West. É claro, sem grandes números oficiais, mas com um impacto enorme na cultura pop. E sim, é o filme do Tubarão Explosivo, um dos momentos mais icônicos e mais surreais da história do nosso morcegão, do nosso Batman. Mas nem tudo são risos e onomatopeias, né? O sucesso da série de 1966 com Adam West e a própria leveza de toda a Era de Prata criaram consequências que marcaram o Batman por décadas. O Batman sombrio se tornou um herói infantil, caricato, cheio de humor, né? Quase que uma caricatura dele mesmo. Cara, o Adam West, ele fez história e quase esse sucesso quase destruiu o personagem do Batman, porque pensa comigo, né? Lá nos anos 60, a série explodiu na TV, era super colorida, exagerada, a gente tinha aqueles efeitos na tela, Pow, Bam, Zap,
E isso acabou transformando o Adam West em um ícone. Hoje eu acho que a maioria das pessoas 40 a mais velhos que eu, vai lembrar muito mais do Adam West do que dos Batmans atuais. E só que a série acabou, né? E aí começou o problema, porque o Batman começou a ser visto, as pessoas começaram a enxergar o Batman como algo meio cafona, caricato, infantiloide. E aí o que aconteceu? Isso se espelhou nas vendas dos quadrinhos e o personagem ficou marcado como ultrapassado. E aí começou a dar aquela dor de cabeça para os roteiristas nos anos 70, porque imagina, era aquela virada de década, né? E agora eles tinham uma missão impossível, tirar toda aquela cor, aquele colorido do Batman e trazer para ele aquele ar sombrio, enigmático, que impõe medo, né? Porque na verdade o Batman, né? Aquela parte theatrical que ele tem, que ele faz, é o que dá medo nos outros, né? É aquele ser das sombras que impõe medo. E aí aconteceram algumas reformulações nos quadrinhos e aí o Batman deixou de ser uma piada pop e acabou virando o que a gente tem hoje, o Cavaleiro das Trevas, que todo mundo curte e adora, e eu nem vou falar, porque eu sou suspeito. E nos bastidores, pessoal, a DC percebeu que precisava, que tinha chegado a hora de devolver peso ao personagem. Mas isso seria um processo lento, que começaria só no início dos anos 70, com a chegada de roteiristas como Danny O'Neill e Neil Adams. Mas esse renascimento é a história para o próximo episódio. É interessante ver como aquilo que parecia uma fase boba acabou pavimentando, né, o caminho para o renascimento do herói. Sem o colorido dos anos 60, talvez o retorno à sombra dos anos 70 não fossem aí tão impactantes. Às vezes o caminho tortuoso, né, de erros e acertos são necessários para você pavimentar, para você escrever uma boa história. E acho que aqui, né, por muito tempo, por muitas mentes diferentes inclusive, nós tivemos a tal busca pelo manto ao qual o próprio Batman procurava, que é o manto que hoje nós o conhecemos, né, o Cavaleiro das Trevas. E algumas bizarrices e incoerências podem lapidar, podem ajudar a fazer isso. Bizarrice às vezes coopera com uma boa história. Eu acho que bizarrice em certa monta é bom. Mamilo no traje, num live action, eu contesto, mas realmente algumas bizarrices podem fazer muito bem, né, aí a pavimentação do que seria hoje o Cavaleiro das Trevas. Isso ajuda, isso é muito comum, é muito mais comum nas HQs que a gente imagina. Quem não consome HQ não sabe que isso acontece, mas isso é bastante comum. A Era de Prata e o Camp, pessoal, não foram apenas erros no percurso. Elas mostraram a capacidade do Batman de se adaptar, de sobreviver à censura, à moral conservadora e às mudanças culturais da época. O Camp trouxe leveza, criatividade e até uma certa coragem estética. Ele abriu espaço para o humor, para o surreal, para o diálogo com a televisão, algo essencial para manter o personagem vivo no imaginário popular. Até hoje a série é muito lembrada, e isso é fato. Tanto é verdade que houve uma animação posteriormente, mas nos últimos anos, trazendo toda aquela ambientação da série. Inclusive, se eu não estiver enganado, os próprios atores retornaram para fazer o trabalho de voz, para trazer mais ainda essa imersão da série antiga para essa animação nova. Então, ela meio que é considerado um clássico retrô, né? Quem viveu aquela época lembra com nostalgia da série. Mas em matéria de respeito ao que o Batman representa, eu particularmente considero bem desrespeitosa, porque o
tom da série é completamente diferente, né? É muito do que fez o Batman ser o que ele é, né? Da questão de abraçar a escuridão, né? De querer trazer o terror para os bandidos e tudo mais. Isso, quando é pincelado, é feito de maneira muito sutil, ou então sequer é citado no meio da série. Então é praticamente o oposto do que o Batman era na sua essência dos quadrinhos clássicos, né, dos quadrinhos originais do Bob Kane. E inclusive é até interessante porque o motivo, o que faz a galera lembrar com nostalgia da série é justamente o que faz muita gente crucificar o filme de 97. Né, que é a total destoância, né? O fato de o filme destoar completamente da essência do Batman pode ser dito mesmo sobre a série, porque é um tom completamente diferente, até oposto ao que os quadrinhos clássicos do Batman traziam. Então é um caso interessante de você ver como, dependendo da época e dependendo do público, um produto pode ser bem aceito ou não, independentemente de ele respeitar ou não a essência da obra na qual ele foi baseado. Pessoal, e tem mais, olha só. Sem o sucesso da série de 1966 com Adam West, talvez o Batman não tivesse atingido o público em massa. Foi ali, nesse exato momento, né, de exageros e ficção científica e humor e cores, que o Batman deixou de ser apenas um herói dos quadrinhos e se tornou o ícone, a lenda que a gente conhece hoje. Vocês não acham isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? O camp do Batman abriu espaço para outras reinvenções. É graças a esse período que décadas depois seria possível ter o Batman sombrio do Tim Burton ou o realista do Nolan, porque o personagem já tinha provado que podia mudar completamente. A Era de Prata foi um momento em que o Batman trocou o medo pelo sorriso. Foi uma fuga das trevas, forçada pela censura, mas também pela criatividade. E, no fim das contas, foi isso que manteve o Cavaleiro das Trevas vivo, quando tantos outros heróis desapareceram. Essa fase pode parecer bizarra, colorida ou até ridícula, mas sem ela, o Batman talvez tivesse ficado preso lá nas sombras para sempre. E no próximo episódio da nossa minissérie das Sombras à Lenda, a gente vai ver como o herói renasceu das cinzas. A Era de Bronze está chegando, e com ela o retorno do Batman detetive, sombrio e profundamente humano. E aí, pessoal, curtiram o nosso segundo episódio? Espero que sim. Bom, eu sou o Gera, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal A Geraldo Nerd. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar. E se você está chegando aqui, é a primeira vez, pensa em se inscrever aí para ajudar esse canal que está começando em grande estilo. Estamos falando do Batman e o terceiro episódio já está chegando para vocês, tá certo? Me fala também nos comentários qual ou quais histórias desse período você mais curte. Prometo ler e responder a todos eles. Beleza, pessoal? A gente se encontra no próximo. Valeu e fui!